Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, sem dúvida, foi o auge desse resgate. Começou com os cristãos siríacos, que eram os cristãos orientais, foram muitos os que preservaram Aristóteles. Depois os muçulmanos começaram a ter interesse em Aristóteles. E daí a Europa gótica levou o nível, e São Tomás em particular, levaram o estudo de Aristóteles a um outro nível. E muitos desses avanços que nós tivemos depois se devem, na verdade, ao fato dos medievais terem resgatado. Um exemplo muito curioso disso é Raimundo Lúlio, foi uma das primeiras pessoas a formular um proto-código binário. E ele derivou isso da lógica de Aristóteles na Idade Média. Então ele pegou Aristóteles e falou: agora vamos trazer isso para esses estudos de lógica e tal. E aí ele começou a falar: olha, dá para reduzir várias fórmulas lógicas a dois traços, né? Eu coloco dois símbolos em detrimento do outro. E aí a gente começa a dividir. Então o Aristóteles foi muito resgatado na Idade Média. É que o que acontece? O cara é um gênio completo. Ele, então, assim, o que eu vou falar? Você lê os livros, é evidente, assim, por quê? Que eu acho. Os filósofos pré-socráticos anteriores a Aristóteles, eles têm narrativas cosmológicas, às vezes até têm estudos muito bons sobre cosmologia e tal. Mas eles não necessariamente têm um sistema filosófico que abarca tantas áreas e que tem uma coesão entre essas várias áreas. Aristóteles tem, antes de tudo, uma metafísica que dá para ele uma série de princípios que ele consegue aplicar em 300 áreas e ver aquelas áreas prosperarem. Então esse é um dos fatores, o fato de ele ter uma metafísica muito sólida. Segundo fator, ele foi aluno de Platão, e Platão tinha avançado a discussão intelectual demais. Então ele está partindo de um dos maiores gênios da história. Ele foi aluno 10 anos, ele ficou 10 anos na academia com Platão, prestando atenção em tudo que o Platão falava, debatendo com todos os estudantes, e ele era um dos mais inteligentes. Ele era médico também. A família dele é uma família de médicos, então ele partiu uma cabeça muito focada na empiria, em analisar as coisas, em fazer experimentos, que é uma cabeça que não é tão, né, não é necessariamente comum para os pensadores da época. Então imagina, combinar o estudo de um gênio da matemática, porque a escola platônica dali saiu Euclides, que lançou todas as bases da geometria. Então pensa, na academia platônica tinha genialidade em termos de metafísica, ética, não sei o quê. Genialidade em termos de ciência. E aí chega um cara genial que conhece também medicina e outras coisas e fica lá anos estudando. Então, a combinação dessas coisas fez com que ele dedicasse a vida a criar um sistema, não simplesmente uma obra, um comentário sobre um tema, mas um sistema filosófico completo. E tanto que, se alguém me perguntar se eu falo que é realismo filosófico, eu vou começar a falar para você a filosofia de Aristóteles. A gente vai parar aqui e eu vou começar a descrever a visão de mundo aristotélica. Ela definiu todas as coisas. Então, a história da filosofia sem Aristóteles é inimaginável. Assim. Mas é isso, ele teve foi um dos primeiros caras a definir conceitos também de maneira. Ele gasta muito tempo. É chato Aristóteles em comparação com Platão. Platão escreve diálogos, aí tem toda uma encenação. Platão queria ser dramaturgo de origem. Então chega lá, o cara entra, tem um cara que tá bêbado, o cara começa a falar uns negócios. É empolgante, né? Quando você lê Aristóteles, é o oposto, é chato pra caramba. Olha, o que nós queremos dizer por sofrosine, é isso. O que nós queremos dizer por justiça é isso. O que nós queremos dizer por tal coisa é isso. Então, muitos alunos não aguentam, sabe? Porque é repetitivo. Muitas dessas livros são até notas de aula. Então, o pessoal transcrevia e anotando. E aí foi transformando em livros, né? Então, não tem uma preocupação tão grande em Aristóteles nesse lado literário, embora ele também demonstrasse conhecimento espetacular de literatura, definiu base da área. Mas eu acho que é isso, uma preocupação muito grande de definição de conceitos e voltar para as bases da filosofia de maneira muito reta e séria. Cara, os pais da lógica, né? Isso é gigantesco. Pegando essa parte de definições, o que seria essa metafísica Uhum. aristotélica? Porque o pessoal hoje Metafísica. conhece a física, né? Que é o estudo da natureza em si. Mas É, o que seria a metafísica? mesmo que as pessoas chamam de física hoje, normalmente elas vão pensar uma física de natureza newtoniana, física moderna. O que Aristóteles chama de physis em grego é natureza. Física é o estudo da natureza. Então, todos os princípios de estudo da natureza estão na física. Mas o foco da física aristotélica é o movimento. Tudo que é passagem da potência ao ato, que não é só o movimento mecânico, porque física moderna muitas vezes começa com descrições de movimento mecânico, né? Que é, sei lá, inércia, movimento retilíneo, coisas assim. Para Aristóteles, ele quer dizer qualquer passagem da potência ao ato, qualquer coisa que vai se transformando no mundo material.
E ele, claro, trata sobre o problema da matéria, o que está por trás das coisas. Então, ele debate bastante na física com esses pré-socráticos que você citou. E ele tenta oferecer uma descrição da matéria, dos homens, como as coisas se formam mais profunda. Só que a descrição do mundo material, ela pressupõe certos princípios, tem princípios que são anteriores ao mundo material. Esses princípios, eles estão naquilo que ele chama de filosofia primeira, que é a filosofia anterior, o que antecede tudo. Porque pensa, se a gente for pensar a árvore do pensamento aristotélico, você vai ter uma linha de filosofia especulativa e uma linha de filosofia prática. Então, filosofia prática é tudo aquilo que você vai aplicar na vida. Ética, como viver bem é o tema da ética. Qual é a vida plena, quais são os bons hábitos. Como governar é o tema da política. Então, política e ética são absolutamente são áreas diferentes, mas são absolutamente relacionadas, porque elas tratam de filosofia prática. Física já está na área da filosofia especulativa, você está tentando entender como funciona o mundo. Só que tudo isso vai voltando para algum primeiro princípio, tem que ter uma origem para todas as coisas, porque em tudo você quer saber quais são as causas, o que está por trás das coisas. E aí que entra a filosofia primeira, que é a metafísica. Metafísica porque é depois da física, né? Então, depois do estudo da física, você vai para esses princípios. Aristóteles tem 3 nomes, na verdade. Ele fala de filosofia primeira, porque fala dos primeiros princípios. Tem o termo metafísica é posterior, mas ficou consagrado. E ele chama de teologia também, porque ele discute a existência de Deus. Então, se você abrir o livro da metafísica, vai estar lá o quê? Se Deus existe, os primeiros princípios de tudo, identidade, A igual a A, terceiro excluído, vão se discutir coisas assim. E o estudo do ser enquanto ser, ou seja, estudar o próprio ser. O que é existir, o que é a realidade, o que é coisa. Os conceitos mais primários, assim, os mais básicos que você usa para tudo estão na metafísica. E quando que o Aristóteles começou a especular sobre essa questão de formação do universo e até sobre a questão da existência de um único Deus? Porque se a gente vai para Atenas, e a gente teve a chance de estar lá há pouco tempo, o Aristóteles fundou uma escola lá que era o Liceu. Sim. Inclusive o Napoleão, que era um conquistador, a gente fez um episódio sobre Napoleão, inclusive com a participação do Guilherme, Sim. que bebia da fonte dos antigos, estudava Sim. muito sobre César, sobre Alexandre. Ele batizou as escolas que ele criou na França de liceus, por conta do Aristóteles. Só que esse liceu era uma homenagem a Apolo Licaon, Apolo matador de lobos. Então eu pensei, quando ele criou isso, acho que ele ainda era meio pagão. Quando que ele teve essa ideia de que não, tem um Deus que deu início a tudo, que é anterior à criação das coisas? Só um detalhe, quando nós falamos que esses pensadores antigos são monoteístas, para eles não há uma exclusão necessariamente que eles estão rejeitando o paganismo em absoluto, porque, por exemplo, Sócrates, ele claramente fala ele fala o Deus, eu sigo o Deus, ponto. No entanto, Sócrates faz todos os ritos da cidade, ele não vê... há uma possibilidade que ele imaginava que existiam seres espirituais abaixo de Deus e que também eles demandavam alguma reverência. Então, Sim. também não é... Ele dá um argumento no Eutífron, implícito, contra os deuses da Grécia, contra a possibilidade de eles serem chamados de deuses, né? O argumento, em linhas muito grosseiras, é o seguinte: Deus é bom, esse é o argumento socrático, né? Deus é a mesma coisa que o bem, na verdade. Não tem uma separação entre o que é o bem é Deus e o que é Deus é o bem. Também Deus é a verdade. E o que é a verdade é o bem e assim por diante. Então, existe... Sócrates falou isso? Sócrates fala isso, Para Sócrates, para Platão... porque o Platão tinha a forma do bem que ele falava que era... A origem de todas... Para Platão, Deus. o mito da caverna, por exemplo, o que ilumina todas as coisas é o ágaton, que é o bem transcendente, que é o sol. Então, a partir de todas as coisas, elas vêm a partir do bem. Então, tem uma identidade entre o bem, a verdade e o próprio Deus. Quando Platão pensa assim, então pensa os outros deuses. Eles são cheios de defeitos, eles traem, eles enganam. Sei lá, o Loki vai lá e faz uma armação contra o irmão, e daí o irmão tem tal virtude que o outro cara não tem. Ou seja, eles estão cheios de imperfeição. Então, para Platão, é contraditório que esses deuses cheios de imperfeições possam todos existir ao mesmo tempo. Porque se Deus é um princípio de origem das coisas, e se ele é o bem e a verdade, então ele não pode ter um monte de defeitos. Isso é uma projeção humana. Então ele enxerga, claramente Platão enxerga esses deuses pagãos como uma espécie de projeção humana, o que não quer dizer que ele não veja, às vezes, um valor simbólico nisso, né? Então, o fato deles fazerem homenagens salvo engano, a academia também foi escolhida no lugar da deusa Atena, simbólico.
E isso é louco, porque a gente não tá acostumado com isso. Por exemplo, você chega lá no Vaticano, tem um obelisco, Egípcio. né? E eles não ligavam. Chegou lá, eles botaram um Sim. crucifixo em cima e falaram, toca. É porque o Beowulf, que é um grande clássico medieval, é um clássico medieval pagão cristão. Eles enfrentam um dragão, não sei o que e tal, só que na verdade o cara é cristão no final das contas. Então, os cristãos tendiam a ver essa visão muito assim, belicosa, ela não é tão comum no mundo clássico quanto se imagina. Na verdade, os cristãos tendiam a ver o paganismo como uma prefiguração, como uma preparação para a vinda do cristianismo. Isso falando dos cristãos, né? Então, mesmo no contexto cristão, não é tanto assim. O que o cristianismo é muito contra a idolatria. Então, os cristãos eles aceitavam como mito essas coisas, mas se recusavam a aceitar como culto, né? Então, esse é um outro problema. Então, isso deu problema em Roma, especialmente o culto do imperador, né? Ter que cultuar o imperador como Deus, aí os cristãos foram perseguidos em parte por causa disso. Então, para os filósofos gregos, eles não viam... Sócrates foi se consultar no templo de Apolo. E ele começou a jornada dele no templo de Apolo. Ele valorizava isso. Então, especialmente esse culto de Apolo, que era o culto da justiça, da verdade, eles viam como algo conectado. Agora, Aristóteles chega na conclusão monoteísta por uma questão muito racional também. Então, ele não está necessariamente em rebelião contra as tradições, mas ele está olhando e falando, olha, quando eu investigo isso daqui, a coisa vai para um outro caminho, que é o que está na metafísica. No livro Lambda, em especial, ele descreve as provas da existência de Deus e descreve como Deus é, né? Mas esse livro já era mais pro final da vida dele? Em que fase que ele tava? A metafísica é um livro mais maduro. É um Mais livro maduro. dificílimo. É um livro que eu lembro meus colegas da filosofia, quando a gente começou a estudar a metafísica, que eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. E eu feliz da vida, falando, caramba, finalmente uma matéria fácil aqui, né? Mas por quê? Porque eu já era interessado no tema, sei lá, antes, desde sempre. E agora em todo lugar eu tô falando dessa prova da existência de Deus, porque é uma coisa que foi quase perdida, as pessoas não sabiam. E no mundo clássico, e todo mundo sabia. Na verdade, até 1700, sei lá, era uma coisa comum, as pessoas falavam, não. Teve iluministas que queriam destruir a igreja. Voltaire mesmo foi confrontado uma vez sobre isso e falou, olha, eu odeio a igreja, quero destruir as coisas, mas a prova da existência de Deus não tem como refutar. Então os caras falavam, eles paravam numa barreira muito clara. Mas o que é curioso de Aristóteles é que ele fala de uma maneira muito bonita. Por quê? Ele vai fazendo o raciocínio do primeiro motor imóvel, né? Então, vou ser muito breve aqui, porque já falei isso em vários lugares, tem corte meu na internet, já tá do Flow, do Sérgio Sacani, de todos os lugares, a galera sempre me pergunta a mesma coisa e tal. Eu acho que o que mais tá... Que é o argumento do primeiro motor imóvel, né? É o argumento do primeiro motor imóvel, eu acho que o que tá mais em evidência foi o do Sérgio Sacani, porque o Sérgio Sacani, claro, não era cristão e tal, e era um ângulo que ninguém tava esperando, assim, né? Chega um ângulo, assim... diferente, né? Sacani vem aqui na semana que vem, inclusive. É muito legal. Ele é uma pessoa extremamente agradável. Ele é. Que, em linhas muito grosseiras, para Aristóteles, isso é bom porque também, para ser diferente do que eu falei nos podcasts, dá pra gente falar também um pouco dos conceitos essenciais da filosofia aristotélica, já emendando vários. Então, Sim. vamos lá. Primeiro, a gente falou de movimento. Para Aristóteles, tudo está em movimento, as coisas estão em movimento. Essa é a primeira linha. Tudo está passando da potência ao ato. Uma coisa podia ser e passa a ser. Em ato é o que é de fato. Em potência é o que pode ser. Muito do que Aristóteles fala são as causas do movimento. O que são as 4 causas aristotélicas? Tem a causa eficiente, que é a origem de uma coisa. Então, por exemplo, eu coloquei a xícara aqui. Eu sou a origem desse movimento. Eu iniciei o movimento. Tem a causa formal. A causa formal é o que faz a coisa ser o que ela é. Então, por exemplo, a água, ela tem um determinado tipo de estrutura, né? Um tipo ela tem características que fazem ela ser do jeito que ela é, que outros elementos não têm. E se eu encontrar água em outro lugar, eu nunca reconheci aquilo ali, eu olho e falo, é água. Uma pessoa pode se enganar em relação à aparência da água, mas ela não tem como se enganar em relação à estrutura da água. Se você chegar numa certa fórmula, você vai perceber que a água sempre se porta do mesmo modo. Assim como os homens são animais, racionais, você vai perceber o mesmo padrão universalmente. Então, isso é a causa formal, é a estrutura da coisa. Você tem também a causa material, que é a matéria que compõe as coisas, porque sem a matéria... Repare que a forma não é material. É uma coisa que nos choca, às vezes a gente não para pra pensar nisso. Porque pensa, a natureza humana não é uma coisa material.
A estrutura humana, o fato de ser racional, o fato de ter um desenho, de maneira muito grosseira. Se eu faço o desenho de uma casa, o desenho da casa não é material. Eu tenho o desenho desenhado, mas a estrutura ela existe de maneira intangível. A casa concretizada, eu vou colocar na matéria aquela estrutura. É um pouco mais complexo do que isso, mas para um primeiro entendimento serve. Então, a matéria é o substrato da coisa. Só que a matéria, Aristóteles fala que é pura potência. Porque se eu for quebrando a matéria, eu vou sempre achar uma matéria menor. Que é a crítica de Aristóteles ao Demócrito. Porque o Demócrito fala, tudo é feito de átomos. Aristóteles fala, perfeito, isso aqui o átomo é divisível também. Então, o que você está chamando de átomo não é que eu nego que possa existir essas partículas que você está chamando de átomo. Eu só digo que é divisível. O que, aliás, de novo, Aristóteles está... o Muito Edward à frente. Feser, né? Até deu para o Bruno um livro do presente do Edward Feser, chamado Refutando o Neoateísmo, que fala da prova da existência de Deus. Mas tem um outro livro do Edward Feser que se chama A Vingança de Aristóteles, que é como toda a ciência que se afastar de Aristóteles foi obrigada a voltar para conceitos. Então, a divisão do átomo é um exemplo, que era uma birra entre...